Olá pessoal, tudo bem? Vamos então, encerrando esse nosso curso de ética profissional, vamos falar sobre alguns pontos que ficaram faltando ainda. Vamos falar um pouquinho desse princípio de procuração, subestabelecimento e renúncia ao mandato. E vamos falar depois sobre os órgãos da OAB, todas as suas particularidades, desde o Conselho Federal até as seccionais, subseção e também a Caixa de Assistência ao Advogado. Vamos falar de eleição e de muitas questões vinculadas, sobretudo, a essa parte mais organizacional da OAB. Mas, antes de mais nada, vamos então para a parte de procuração. Bem, a procuração que é outorgada ao advogado nada mais é do que isso, uma outorga de poderes para que o advogado represente o seu cliente. Como regra, nós temos a procuração com cláusula geral, ou que a gente chamaria de cláusula ad iudicia, que dá plenos poderes para o advogado atuar representando o seu cliente. Para além dessa procuração mais tradicional, nós temos também a procuração com poderes específicos, que vai se caracterizar como uma exceção à regra, que é justamente a de plenos poderes. Então, essa procuração com a cláusula ad iudicia, nós chamamos de uma outorga de poderes com poderes gerais. E, por outro lado, essa com poderes específicos, aliás, é bom que a gente já aprenda como está lá no Estatuto, que fala em poderes especiais, então essa é que vai ser para algum ato, tão somente, ou quando a lei assim o exigir. Ela representa uma ressalva. Pode ser que um cliente contrate um advogado para um ato em específico. E pode ser que esse ato em específico exija essa cláusula de poderes especiais, como foi o caso que nós vimos já lá naquela outra aula dos direitos dos advogados, que é o de representar o seu cliente em uma reunião, por exemplo. Essa representação vai exigir que o advogado apresente uma procuração com poderes especiais para tanto, na forma do artigo 7º do nosso Estatuto. Bom, subestabelecimento. O que é um subestabelecimento? Subestabelecimento é a possibilidade que o advogado tem de conceder uma parte desses poderes que lhes foram confiados pelo seu cliente para um colega advogado. E esse subestabelecimento normalmente ele acontece com reserva de poderes, em que se vai subestabelecer o colega tão somente para a prática de algum ato em especial, por exemplo, ir a uma audiência em que o advogado principal não possa comparecer, e esse subestabelecimento com reserva, ele dispensa a notificação do cliente, não é preciso avisar ao cliente que se vai fazer isso. No entanto, há uma segunda modalidade, que é a modalidade sem reserva de poderes. Nesse caso, o advogado está passando todos os poderes que lhes foram confiados pelo seu cliente a um outro advogado. E esse ato de subestabelecer sem reserva de poderes aí não vai eximir o advogado de notificar o seu cliente. Essa notificação precisa ser expressa, né? Então, melhor para o advogado poder comprovar isso depois, se necessário for, em eventual processo posterior. Bom, como funciona a questão da renúncia de poderes, ou a renúncia da procuração? Também aqui nesse caso, o advogado tem que notificar o seu cliente e precisa juntar essa renúncia no processo no qual está atuando. É claro que não deve informar ali nesse instrumento de renúncia qual o motivo da renúncia. Pode ser, por exemplo, o não pagamento, o não acerto dos honorários advocatícios. Então, a fim de evitar qualquer tipo de constrangimento, o advogado não vai enumerar as razões ali que o fizeram renunciar à procuração. O ideal é que se comunique o cliente até com um aviso de recebimento e assim que se comprovar isso, juntar ao processo tão logo. E como é que funciona o processo no qual o advogado está atuando após essa renúncia? Bem, no processo, o advogado vai continuar responsável pelo período de 10 dias, a menos que esse cliente, ao qual o advogado renunciou aos poderes da procuração, renunciou aos poderes de representação, se esse cliente ele juntar uma nova procuração no processo ou tão logo já nomear um outro advogado, então esse primeiro advogado fica
ele se exime de qualquer tipo de responsabilidade, mesmo que em período anterior ou menor de 10 dias. Por que esse prazo de 10 dias? Bem, porque pode acontecer de o advogado ser intimado de uma sentença, por exemplo, em que começa a fluir o prazo para a interposição de um recurso, e esse advogado, nesse meio tempo, vai renunciar aos poderes, e isso pode prejudicar o seu cliente. Então, é por isso que há essa questão expressa em relação aos 10 dias, certo? Bem, feita essa primeira parte da aula, muito breve, agora nós vamos falar um pouco de uma matéria talvez um pouco mais densa, que é a respeito dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil. Normalmente toda essa parte de órgãos aqui que nós vamos falar cai em prova, pelo menos uma questão nas últimas provas tem caído. Então vamos lá, vamos primeiro entender um pouquinho o que é a OAB, né? Antes de falar especificamente dos seus órgãos. Primeiro, a OAB é um órgão, é uma entidade que presta um serviço público essencial. Lembremos que, por força de determinação constitucional, tanto a magistratura, como o Ministério Público, como a advocacia compõem esses órgãos essenciais à administração da justiça. Então, nós vamos ter, em primeiro lugar, esse desempenho de uma função essencial. E disso decorrem algumas consequências. Primeiro, a OAB não paga impostos. Não paga impostos sobre patrimônio, sobre renda e nem sobre serviços. Então, incide em relação à Ordem dos Advogados do Brasil a imunidade tributária. Qual é a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil? Primeiro, mais óbvio, né? É a defesa da categoria, a defesa da classe. É defender as prerrogativas dos advogados. Mas, em segundo lugar, nós vamos ter também um objetivo da OAB, que é a defesa da Constituição da República Federativa do Brasil e também a aplicação da legislação vigente no país. A OAB ainda tem mais dois objetivos, sendo eles a defesa do Estado Democrático de Direito e a defesa dos direitos humanos. Então, quando a OAB se manifesta sobre um assunto que não diga respeito especificamente à atuação do advogado no cotidiano, se for em relação a esses temas, como, por exemplo, a manutenção do Estado Democrático de Direito, não só é legítimo que o faça, como é mandatário, é obrigatório que a OAB se manifeste quando há, ou quando entende que há, por meio dos seus órgãos, em especial o Conselho Federal, quando entende que há uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. No que diz respeito, por exemplo, às manifestações da OAB em relação aos últimos pedidos de impedimento de presidentes da República, sobretudo do Collor e da Dilma, nós podemos avaliar aí, há um interesse, então, portanto, dentro desses ditames dos objetivos da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Bem, a OAB não possui vínculo com a administração direta ou indireta. A OAB precisa ser um órgão independente, então não é possível que tenha qualquer tipo de convênio, qualquer tipo de ligação com nenhum tipo de órgão, seja ele da administração pública direta, seja ele da administração pública indireta. A OAB pode fazer um sindicato, pode organizar um sindicato, é por força do artigo 45 do regulamento. Então é possível que se faça ainda nesse nível de OAB essa questão de um sindicato que represente os advogados em nível nacional. Ainda, sobre a sigla da OAB, a sigla da OAB é uma sigla privativa da entidade, que só pode ser utilizada por alguns dos seus órgãos, por um dos seus órgãos, que são o Conselho Federal, as seccionais, em cada um dos estados e mais no Distrito Federal, 27, portanto, as subseções ou então a Caixa de Assistência aos Advogados. Falaremos sobre cada um desses órgãos mais pormenorizadamente ao longo dessa aula. Em relação à publicação dos atos da OAB, pode ser publicado na imprensa ou no Diário Oficial da União, diz lá o artigo 45, parágrafo 6º do Estatuto, e também há agora a possibilidade desses informes acontecerem por meio de um Diário Oficial eletrônico. Bem, essa é a regra. Salvo se for algum ato reservado da OAB ou algum ato que diga respeito à administração interna da OAB. Nesses casos não há essa necessidade e não há nem mesmo a possibilidade, muitas vezes, né? Como, por exemplo, nós já vimos lá nos casos de advertências aos advogados, daquele tipo de sanção mais leve lá que nós já vimos, certo? Bem,
Cobrança de contribuições, artigo 46 do Estatuto e mais o 55 do Regulamento. A anuidade não tem natureza tributária, é o entendimento mais forte que se tem hoje, ainda que ainda se discuta. E tem o condão ainda de ser um título executivo extrajudicial, essa cobrança da anuidade por parte dos advogados. Pagamento da atividade dispensa contribuição sindical. Então, se o advogado paga lá a sua anuidade da OAB, ele está dispensado de qualquer tipo de contribuição sindical. Já vale para tanto a própria anuidade. Bem, a fixação da anuidade acontece, é uma prerrogativa de cada seccional, que vai definir quanto deve ser a anuidade na sua respectiva seccional, né, na sua respectiva seção, no seu estado ou no Distrito Federal, e acontece sempre para o ano próximo, até o dia 30 de novembro, exceto em anos de eleição, em que pode acontecer até o dia 31 de janeiro, portanto. Bem, até a fim de evitar qualquer tipo de relação entre a eleição e o próprio pagamento de anuidades, né? Para não se utilizar isso como uma bandeira política em termos eleitorais dentro da classe. No que diz respeito à alienação de patrimônio por parte da OAB, basta que nós gravemos que, no que diz respeito a bens imóveis, se for caso de venda, deve ser aprovado pelo Pleno, e se for em nível federal, pelo Pleno do Conselho Federal, se for em nível seccional, pelo Pleno da seccional. Então, isso vai se definir lá, formado o Pleno, né, essa reunião para decidir isso, é preciso que haja uma maioria das delegações que votem. Cada delegação tem um voto, então, para cada delegação nós vamos ter 3 membros, né, 3 representantes da OAB por estado, e na hora de votar lá, por exemplo, vai votar a seccional do Rio Grande do Sul, no Conselho Federal, são 3 conselheiros federais. Se der, por exemplo, 2-1 a favor, vale um voto a favor do Rio Grande do Sul. Se for 2-1 contra, um contra do Rio Grande do Sul. Na hora de somar tudo, se conta por representação seccional. Então, são 27 votos que vão contar lá. Bem, para comprar, basta uma decisão da diretoria, seja em nível federal, mais uma vez, seja em nível seccional. A diretoria da OAB, em nível federal, seccional ou até mesmo de subseção, vai ser composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário adjunto e, por fim, tesoureiro. Então, esses 5 membros, basta que haja maioria entre eles para realizar a compra de um imóvel. E no que diz respeito a bens móveis, um carro, eventualmente, que possa ser necessário a uma determinada, ao Conselho Federal ou à seccional, enfim, pode ser apenas por parte da diretoria também. Então, a única coisa que tem que gravar é que para vender imóveis vai precisar passar pelo Pleno do Conselho da OAB. Em relação à compra, basta a diretoria, certo? Então, vamos lá. Cargo conselheiros. Artigo 48 do Estatuto da OAB. Primeiro, ninguém é obrigado a ser conselheiro, né? E também ninguém vai ser remunerado por isso. Porém, a partir do momento em que se inscreve lá na chapa e a chapa é eleita, esse cargo, ainda que gratuito, ele passa a ser obrigatório. Ele é um cargo que vai contar tempo para fins de aposentadoria, por exemplo. A diretoria tem que ter no mínimo 5 membros. E a questão da perda de mandato, nós vamos falar mais especificamente da diretoria depois. Mas aqui, em relação à vacância desse cargo de conselho ou diretoria mesmo, vai ser primeiro com a perda de mandato, que pode acontecer se a inscrição do advogado for cancelada, pode acontecer se o advogado for licenciado por um tempo, como aqueles casos que nós já visualizamos, como uma doença curável, como depressão, por exemplo. Pode ser por uma condenação disciplinar junto à ordem, e pode ser se o advogado faltar 3 reuniões consecutivas, tanto para a diretoria quanto para conselho, isso aqui, tá bem? As outras causas de vacância dessa vaga, dessa posição, são a morte do advogado ou então a renúncia a esse cargo de diretoria ou de conselho. Vamos então finalmente aos órgãos da OAB especificamente. Vamos ter em primeiro lugar o Conselho Federal, vamos ter o Conselho Seccional, vamos ter a subseção e vamos ter a Caixa de Assistência aos Advogados.
Bem, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade máxima de representação da classe em nível nacional. Então, possui personalidade jurídica e a sua sede será sempre na capital do país. Agora Brasília, mas devemos lembrar sempre que, eventualmente, se mudar a sede, né, se mudar a capital do país, a determinação é que o endereço, que a sede do Conselho Federal seja sempre na capital do país. Bem, a composição do Conselho Federal é de presidente do Conselho, por óbvio, e ex-presidentes do Conselho. Aquelas pessoas que já foram presidentes do Conselho Federal são membros vitalícios, ainda que membros honorários. E tanto presidente, aliás, os ex-presidentes só vão ter o direito à voz, né? Eles não têm direito ao voto. Como regra, há uma pequena exceção que está lá no artigo 81 do Estatuto da OAB, que é para o caso dos presidentes que foram presidentes do Conselho antes de 1994. Então, aqueles que foram presidentes antes desse ano tiveram direito adquirido, então podem continuar votando. No que diz respeito aos que vieram depois, eles não têm mais direito a voto, tão somente a voz. Então, só tomar cuidado se cair esse tipo de questão lá na prova de vocês, tá bem? O restante dessa determinação aqui, da composição do Conselho, está lá no artigo 51, parágrafo 2º do Estatuto. É possível a esse presidente do Conselho, que é o presidente nacional da OAB, ser reeleito uma vez. Assim como o presidente da República, é permitida essa reeleição, mas apenas uma vez. Conselheiros federais, como é que funciona isso? A gente não vota especificamente, sobretudo em relação à composição da diretoria lá em nível do conselho. São os próprios conselheiros federais que vão eleger a sua diretoria. E quando nós votamos numa chapa em nível seccional, nível do estado, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa chapa vai ser composta tanto pela diretoria da seccional, com presidente, vice, secretário adjunto e tesoureiro, como vai ter também todos os conselheiros, candidatos, vai ter também os candidatos ao Conselho Federal da OAB, que são 3, são membros da chapa também, que está concorrendo na eleição da OAB, e por fim ainda a composição da Caixa dos Advogados, da Caixa de Assistência dos Advogados. Bem, lá no Conselho, os votos acontecem sempre por delegação. Então, como já expliquei antes, 3 conselheiros do Rio Grande do Sul vão ter direito a um voto pelo Rio Grande do Sul, que vai ser sempre 3-0 ou 2-1 se houver uma divergência, tanto a favor ou contra a determinada pauta que estiver sendo votada. Presidentes das seccionais têm direito à voz e ficar ao lado dos membros do seu conselho. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, há 3 conselheiros federais que têm direito à voz e a voto lá no conselho, e pode também o presidente da OAB do Rio Grande do Sul comparecer às reuniões e sentar ao lado dos conselheiros aqui do estado e poderá, inclusive, fazer uso da palavra, só não vai poder ter direito a voto. Há uma hipótese aqui da ausência de uns conselheiros do seu voto ser computado. Isso só pode acontecer se os 2 conselheiros que estiverem lá votarem e o placar for 2-0. Se for, por exemplo, 1-1, esse terceiro conselheiro não vai poder votar para decidir. Mas se for 2-0 e ele quiser registrar lá, é possível juntar esse voto depois. Casos de intervenção em alguma seccional. Digamos que deu algum problema aqui e a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul se envolveu num escândalo de corrupção, por exemplo. Caso o Conselho da OAB vá votar alguma coisa relativa à seccional do Rio Grande do Sul, é preciso que haja uma maioria de 2/3 dos membros do Conselho, lá dos votos, né, por delegação do Conselho. E por óbvio, nesse caso, a delegação do Rio Grande do Sul não vai poder votar, porque estará impedida por possivelmente ter interesse naquela pauta. Bem, como é que é composto então esse Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo dentro da própria estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil? Ele é formado pelo Conselho Pleno, que é por sua vez formado por 81 conselheiros que vão representar as 27 seccionais, né, dos 26 estados e mais do Distrito Federal, e também
pelo presidente e pelos ex-presidentes do Conselho Federal da OAB. Já vimos lá a questão dos votos, como é que funciona, né, o direito à voz e a voto. Além do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, nós vamos ter o órgão especial, a primeira Câmara, a segunda Câmara e a terceira Câmara. São órgãos desconcentrados, uma espécie de facilitação para a administração da própria OAB. Como é que funciona isso? Lá no Pleno, o presidente do Pleno vai ser o presidente do Conselho Federal. O presidente do órgão especial, que é o segundo aqui em ordem de importância, vai ser o vice-presidente do Conselho Federal. O presidente da primeira Câmara será o secretário, o presidente da segunda Câmara, o secretário adjunto, e o presidente da terceira Câmara da OAB será o tesoureiro, eleitos todos pelo próprio Conselho Federal. No caso do Conselho Pleno, ainda há um vice-presidente que será o primeiro secretário, e no caso do órgão especial, que é presidido pelo vice-presidente da diretoria lá do Conselho da OAB, que vai ter como vice o secretário adjunto. Então é só fazer uma ordem aí cronológica que não tem como, uma ordem hierárquica que não tem como se perder. Como é que funciona o Pleno, então? Há 5 cargos da diretoria, em que cada um vai assumir um órgão. Além disso, há uma vaga lá no Pleno para o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Conselho Pleno, né? O presidente do IAB, portanto, que vai ter direito somente à voz, e também são membros do Conselho Pleno, também apenas com direito à voz, aqueles que detêm a medalha Rui Barbosa, que é a maior honraria concedida a advogados e advogadas, que eventualmente a recebem por serviços relevantes prestados à advocacia, seja em defesa da própria advocacia ou em pautas vinculadas, com pautas vinculadas a minorias. Tudo isso pode ser um meritório para o recebimento dessa medalha Rui Barbosa. Vou falar um pouquinho aqui do órgão especial, então. Já vimos lá o Conselho Pleno, o órgão máximo representante, né, do Conselho da OAB. Vamos ver agora o órgão especial, que é o segundo em ordem de importância. Ele é presidido pelo vice-presidente da diretoria do Conselho, né, da diretoria do CFOAB. O vice-presidente do órgão especial é o secretário adjunto, como eu acabei de falar. E a composição desse órgão especial é com um membro de cada uma das delegações do Conselho. Isto é, cada um dos membros cada seccional tem direito a 3 conselheiros federais, e desses 3, um deles fará parte do órgão especial. E mais os ex-presidentes do Conselho Federal da OAB, que também podem lá participar, com direito à voz, mas não a voto. Depois do órgão especial, portanto, temos a primeira, a segunda e a terceira Câmara. A primeira Câmara, que é presidida pelo secretário-geral da OAB, tem função de deliberar a respeito de inscrição na OAB, de prerrogativas, de incompatibilidade e impedimento e questões vinculadas aos exames de ordem. A segunda Câmara é presidida pelo secretário adjunto e vai ter como função os assuntos relacionados à ética, processos administrativos, disciplinares. E por fim, a terceira Câmara, que é presidida pelo tesoureiro, vai ter como temas afeitos questões eleitorais, de sociedades de advogados, relatórios, balancetes e todas as questões vinculadas à Caixa de Assistência aos Advogados. Bem, no que diz respeito às reuniões, como é que funcionam essas reuniões do Conselho Federal da OAB? Elas acontecem de fevereiro a dezembro, na sede da OAB, portanto, no Distrito Federal, hoje acontecem, e em datas pré-fixadas, que são já no início do ano, já são determinadas a priori as datas em que acontecerão cada uma das reuniões. Essas são as reuniões ordinárias. Há ainda a possibilidade de fazer alguma reunião em janeiro, ou alguma matéria de urgência que eventualmente surja, e essas serão consideradas reuniões extraordinárias. O quórum para qualquer uma delas, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, é a maioria simples ou relativa, isto é, pelo menos mais da metade das delegações precisam estar lá representadas. Certo, gente? Bem, vamos falar um pouquinho agora das seccionais. Feita essa primeira leitura a respeito de como funciona o Conselho Federal, vamos agora ver em nível estadual ou em nível do Distrito Federal como é que funciona a composição dessas seccionais. A seccional vai ter a sua sede na capital de cada estado,
ou no caso de Brasília, lá na capital, no próprio Distrito Federal. E ela também, assim como o Conselho Federal, goza de personalidade jurídica. A sua composição está lá no artigo 106 do regulamento e vai dizer que até 3.000 advogados na seccional pode ter até 30 conselheiros. Então, fora aqueles 5 membros que concorrem pela diretoria, aqueles 5 advogados da diretoria, vai ter que ter nessas seccionais de até 3.000 advogados, 30 conselheiros, certo? Depois desses 3.000 advogados, ou desses 30 conselheiros, a cada 3.000 advogados há também mais uma vaga no conselho. Então, aqui no Rio Grande do Sul, digamos, tivesse só 3.000 advogados, 30 conselheiros. Agora tem 6.000 advogados, 31 conselheiros, 9.000, 32 conselheiros, e assim por diante. Até o máximo de 80 conselheiros, que é o que se admite na composição da chapa da seccional, da gestão da seccional. E na subseção, como é que funciona isso? Bom, a subseção está lá no artigo 60 e 61 do Estatuto da OAB e também no artigo 115 ao 120 do regulamento. Acho que é 118 ou 120 do regulamento. Bem, como é que funciona a composição na subseção? Na subseção também terá uma diretoria, e a subseção, gente, normalmente ela é vinculada a uma cidade, mas nós veremos agora que não necessariamente. Então, nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sediado em Brasília, temos a seccional do Rio Grande do Sul, sediada em Porto Alegre, e no nosso caso específico aqui, em Santa Maria, temos também a subseção aqui de Santa Maria. Ela é um órgão autônomo, porém não goza, assim como a seccional e o Conselho Federal, de personalidade jurídica. Então ela está vinculada, ela é um braço da seccional, mas é um braço mais limitado do que é a seccional em relação ao Conselho. A sua criação tem 2 critérios, objetivo e um subjetivo. O critério objetivo é que deve haver pelo menos 15 advogados naquela localidade em que se quer instituir uma subseção. E o segundo critério é subjetivo e diz respeito à razoabilidade e à proporcionalidade. Quer dizer, faz sentido ter uma subseção nessa cidade? Daqui a pouco é uma cidade pequenina com 15 advogados. Talvez não seja viável, até porque isso vai gerar custos para a ordem. Precisa ter uma sede, em cada subseção vai ter uma sede, vai ter que se contratar funcionários, secretário, enfim, faxineiros, tudo aquilo que é necessário a uma boa manutenção da sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para além desse critério objetivo dos 15 advogados, é também preciso que haja um interesse na criação desta subseção. Bem, se houver nessa subseção mais de 100 advogados, pode-se criar também um conselho pleno da subseção. O conselho pleno da subseção tem por função auxiliar a seccional, como por exemplo no caso de processos administrativo-disciplinares. O conselho da subseção vai poder instruir o processo, ouvir testemunhas, vai poder, enfim, emitir um relatório e o julgamento, esse sim, fica a cargo da seccional. Não há uma prerrogativa da subseção de efetuar o julgamento, mas sim de instruir o processo. Vamos lá, gente. Caixa de assistência aos advogados. Para que haja caixa de assistência dos advogados, que acontece em nível seccional, é preciso que haja pelo menos 1.800 advogados nessa seccional. Perdão, 1.500 advogados nessa seccional. O objetivo é justamente prestar assistência aos advogados inscritos nessa seccional. Pode ser plano de saúde, plano odontológico, pode estabelecer convênios, pode-se conseguir descontos. Por exemplo, a OAB aqui do estado é bastante ativa, então às vezes eu estou em algum lugar e percebo que tem algum tipo de benefício tão somente pelo fato de ser advogado. Isso é trabalho, em especial, da Caixa de Assistência aos Advogados. Eleições, como é que funciona isso? Primeiro, uma cabeça, um voto. Cada advogado tem direito a um voto, só que esse voto não vai para as pessoas em especial. Digamos, eu não posso votar para presidente na pessoa que eu bem entender, para vice-presidente em outra, para secretário em outra, não. A votação que acontece é uma votação em chapa. Então, e essa votação vai acontecer sempre em nível de subseção e de seccional.
como já expliquei lá no princípio, a chapa da seccional vai ter tanto os 5 membros da diretoria, como vai ter também os membros do conselho, vai ter os candidatos ao Conselho Federal, aqueles 3 sobre os quais já falamos, e também a composição da diretoria da Caixa da Assistência dos Advogados, quando houver na seccional. E a subseção, por sua vez, também haverá uma chapa inteira, fechada, com 5 membros da diretoria e também os membros do conselho. É assim que se compõem as chapas e cada advogado vai selecionar uma chapa para a subseção e uma chapa para a seccional. Eleita essa chapa da seccional, que se torna a gestão, esses 3 conselheiros, que eram candidatos da chapa ao Conselho Federal, vão a Brasília e lá o conselho delibera, conversa e também faz uma eleição para definir a composição da diretoria do Conselho Federal da OAB. Bom, algumas questões importantes aqui ainda. É preciso que essa chapa seja composta em uma estrutura de pelo menos 70-30, não pode haver menos de 30% dos integrantes da chapa, nem do sexo masculino, nem do sexo feminino, então é preciso que haja pelo menos esses 30% de um gênero ou de outro. Vale lembrar que o voto é obrigatório e não votar, não participar da eleição da OAB sem uma justificativa, a OAB vai acabar fazendo com que incida uma multa de 20% do valor da anuidade para aqueles que não votam e não justificam o seu não voto. A eleição se dá por maioria simples, aquela chapa que obtiver a maioria dos votos é eleita. E para concorrer é preciso que o advogado tenha pelo menos 5 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é preciso que esteja em dia com a sua anuidade, não pode ser incompatível. Desculpa. Não pode ser incompatível, por qualquer razão que seja, com o exercício da advocacia, e não pode ter sido condenado em processos administrativos disciplinares. E também não pode integrar o 5º constitucional, sob pena de utilizar dessa função, dessa prerrogativa aí para fazer política, né, gente? Então, também não é admissível. Bom, o mandato, após eleita a chapa, o mandato para o exercício da gestão é de 3 anos, a eleição acontece a cada 3 anos. A convocação para essas eleições tem que acontecer no período de, no mínimo, 45 dias antes da data da eleição. A inscrição das chapas acontecer no mínimo 30 dias antes. E há uma possibilidade, após a inscrição da chapa, de impugnação dessa chapa, por se verificar que algum desses requisitos aqui não foi cumprido por algum dos membros daquela chapa, por exemplo. E quem faz isso é a comissão eleitoral, que vai ser selecionada dentre os advogados da subseção ou da seccional, e que vai ter 5 dias para julgar, tá bem? A posse acontece no dia 1º de janeiro e a posse do Conselho Federal acontece no dia 31 de janeiro, justamente porque deve haver aquele período prévio para a composição e tal, e para a organização das vagas, dos cargos que vão ser ocupados de diretoria lá no Conselho Federal. Então o Conselho toma posse um pouquinho depois. As eleições acontecem em regra na segunda quinzena de novembro, no final de novembro, e a eleição, na data que for marcada, ela tem um período de 8 horas para se desenrolar. Por exemplo, das 9 às 5 da tarde de um determinado dia, eleições são corridas. Bem, processo administrativo disciplinar. Quem é que pode instar? Ele pode ser instado por quem? Pode ser instaurado por quem esse processo? Para a instauração dele, pode ser por provocação de qualquer advogado, de qualquer pessoa, ou de ofício pela própria OAB. A única coisa que não se permite, não se admite, é que seja uma denúncia anônima. Então é preciso que alguém lá, se tiver algum tipo de denúncia a fazer em relação a um advogado, que assine lá essa sua queixa em relação a esse profissional. A petição deve ser dirigida ou ao presidente da seccional ou ao presidente da subseção, desde que essa subseção conte com aquele pleno sobre o qual nós falamos, o pleno da subseção, e a subseção, para tanto, precisa ter pelo menos 100 advogados. Ok. Feito isso,
seja em nível seccional, seja em nível de subseção, quando houver o pleno, o presidente da seccional ou da subseção nomeia um relator para conduzir, para instruir esse processo administrativo disciplinar. Se o relator compreender por aquelas evidências iniciais que há um indício de inocência do advogado em relação àquele fato que ele está sendo imputado, ele pode pedir pelo arquivamento e retornar esse processo ao presidente, que vai definir se é caso ou não de arquivamento. Se, por outro lado, o relator compreender que há indícios do cometimento daquela prática infracional pelo advogado, pelo profissional que está sendo processado, ele tem direito a uma defesa prévia, que pode ser exercida no prazo de 15 dias, pode rolar inclusive 5 testemunhas, não só o advogado que está sendo acusado, mas também a pessoa que fez a acusação. É possível levantar essa quantidade de 5 testemunhas, né, a rolar essas 5 testemunhas, cada um dos lados, e depois há mais 15 dias para alegações finais. Se em qualquer tipo de processo garantida, né, o exercício da defesa, muito mais o deve ser na casa do advogado, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O relatório, ao final, é uma mera peça informativa que vai ser encaminhada à seccional ou vai ser encaminhada ao Conselho Federal. Em regra, casos de subseção vão para a seccional, mas há algumas exceções, como nós já veremos. O recurso vai ser direcionado para a seccional no prazo de 15 dias, e nesses casos em que o processo acontece lá no Conselho Federal, vai ser encaminhado para a segunda Câmara, que julga aqueles processos éticos, como nós vimos agora há pouco. E também no prazo de 15 dias, para o recurso. Bem, o local de julgamento, em regra, é no local onde aconteceu a infração. Se eu sou um advogado no Rio Grande do Sul e a infração aconteceu aqui, será julgado pelo pleno daqui, da seccional daqui. Agora, se eu atuo também em Santa Catarina e a infração que eu cometi foi lá, será julgado lá em Santa Catarina. Via de regra, é assim que funciona. Como é que funciona as exceções? Exceções é quando há uma competência originária do Conselho Federal da OAB, que pode acontecer quando a infração é cometida por um conselheiro da OAB, quando é cometida por um presidente da OAB, ou quando é cometida por algum outro advogado, desde que em conluio, em conjunto com o conselheiro ou presidente, ou contra conselheiro ou presidente. Nesses casos, também terá competência originária, como se fosse uma espécie de foro privilegiado, será o julgamento de competência originária do Conselho Federal. E ainda há uma outra exceção aqui em relação ao julgamento, que é os casos em que há uma suspensão preventiva do exercício da advocacia. Digamos que haja aqui, por minha parte, eu tenho sede, eu tenho minha inscrição principal na OAB do Rio Grande do Sul, cometi uma infração lá em Santa Catarina, que foi tida como um crime infame, por exemplo, e a OAB entendeu por bem que era caso de suspensão da minha atividade profissional. Nesses casos, para dar uma maior celeridade do processo, vai transcorrer esse processo na sede, na seccional, onde eu tenho a minha inscrição principal, nesse caso do exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Esse processo, se houver essa suspensão, e não é aquela suspensão para o exercício que é uma pena, que pode ser de 3 meses a 1 ano, sobre a qual nós já falamos. Essa suspensão aqui é uma suspensão preventiva e, portanto, é preciso que haja uma resolução desse processo em até 90 dias. Tem essa celeridade e tem essa exceção de ser julgada na seccional em que há a inscrição principal do advogado, mesmo que a infração disciplinar tenha acontecido em tese em outro estado. E já encaminhando para o final aqui, gente, vamos falar a respeito da Conferência Nacional de Advogados. É um evento importante, tem um caráter de debates, palestras, e a função dessa Conferência Nacional de Advogados, CNA, é a função de debater os rumos da advocacia, qual vai ser o futuro da advocacia, qual é o papel da OAB. Então isso é um evento que acontece a cada 3 anos, é sempre no segundo ano dos mandatos, também a fim de evitar qualquer tipo de politicagem, enfim, dentro da OAB. Então tem essa determinação para que aconteça no segundo ano de mandato. E a composição dessa CNA, dessa conferência, é conselheiros e presidentes,
que vão ter direito a voz e voto, e também advogados e estagiários, desde que façam a inscrição, que paguem a sua inscrição, e se o fizerem também terão direito a voz e a voto. Essa CNA acontece sempre lá em Brasília, né, gente, na sede do Conselho Federal. É possível ainda que na composição da CNA existam outros profissionais, como por exemplo médicos, psicólogos, pode haver membros da igreja que sejam convidados, dependendo da pauta, bispos, padres, pode haver ainda advogados que não são nem presidente nem conselheiro, mas que em relação a uma pauta específica, que é o tema da CNA, podem ser chamados. E nesse caso dos advogados que forem para a CNA, convidados, esses terão também direito à voz e a voto. É claro que esses outros profissionais, médicos, bispos, não terão direito a voto, até por não serem advogados, mas terão sim direito à voz, já que estão sendo convidados, provavelmente é porque tem algo importante a falar sobre aquele tema, certo? Como um exemplo aqui, a questão que foi julgada nos últimos anos pelo STF, do feto anencéfalo, foi tema de uma CNA, e nessa ocasião foram chamados profissionais de outras áreas, até porque há muitas questões que envolvem essa temática, que são de uma afinidade muito maior do ramo médico do que do ramo da advocacia, às vezes. Então é por isso que há essa interlocução e há essa possibilidade de composição um pouco, talvez estranha em um primeiro momento, mas que faz todo sentido. Fechando a aula então, gente, medalha Rui Barbosa. A medalha Rui Barbosa é a condecoração máxima que um advogado pode receber, mencionei brevemente, por relevantes serviços prestados à advocacia ou em defesa de minorias, uma atuação profissional condigna com esta honraria, com este mérito de receber a medalha Rui Barbosa. A cada 3 anos, uma vez por gestão, portanto, é concedida essa medalha. Há lá aos advogados que vão receber essa medalha, e isso acontece, é um evento que acontece a cada 3 anos. É bastante solene o momento. A partir do momento em que o advogado recebe essa medalha Rui Barbosa, ele passa a ser um membro honorário também do Conselho Federal da OAB, pode participar das reuniões, apenas não vai ter direito a voto, os votos seguem naquela modalidade que já visualizamos dos conselheiros que foram eleitos para tanto. Para a aula de hoje é isso, gente. O que ficou faltando nós visualizarmos um pouco mais? A questão da publicidade na advocacia. De qualquer forma, antes de vocês irem à prova, é importante que vocês leiam o estatuto, que vocês leiam o regulamento, que vocês leiam o código de ética, que vai ter, no que diz respeito a essas questões de publicidade na advocacia, no mais das vezes são questões muito mais interpretativas do que questões de legalistas, de texto da lei. De qualquer forma, eu acredito que dando uma boa olhada, dando uma revisada nas aulas que nós tivemos agora, durante esse nosso curso, vocês tenham plenas condições de ir muito bem e ir para o gabarito aí nessa parte de ética. Espero que vocês tenham compreendido bem essas questões. Se ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.